Durante décadas, esse assunto foi evitado nos púlpitos, abafado em salas de catequese e tratado como tabu entre cristãos no Brasil. Mas hoje você vai ouvir o que nunca foi explicado por completo. O que realmente liga a maçonaria à Bíblia, porque o Templo de Salomão é o coração dos seus rituais e, acima de tudo, porque a Igreja proíbe seus fiéis de se tornarem maçons até hoje. O que você está prestes a descobrir não é teoria de internet, não é fantasia conspiratória e nem invenção moderna. Snows. A maçonaria se apresenta como uma fraternidade moral, mas guarda segredos que desafiam os fundamentos da fé cristã. Reinterpretam a Bíblia e propõem uma visão de Deus que coloca todas as religiões no mesmo nível. Quem é, afinal, o grande arquiteto do universo? Por que a Bíblia está aberta no altar maçônico, mas não é pregada como nas igrejas? O que realmente acontece no ritual do mestre maçom que tantos cristãos desconhecem? E qual é o segredo final que faz a maçonaria se enxergar como guardiã da verdadeira religião da humanidade? De famílias cristãs que aprenderam a evitar o assunto como se fosse perigoso demais para ser debatido abertamente. Esse silêncio se torna ainda mais estranho quando percebemos que símbolos maçônicos estão diretamente ligados a histórias bíblicas ensinadas nos cultos, como o Templo de Salomão, as colunas sagradas, o uso da Bíblia e a ideia de um Deus criador, e mesmo assim quase ninguém conecta esses pontos publicamente. O que existe no Brasil é um acordo não declarado. Não se fala disso no púlpito. Não se debate no grupo de jovens e não se questiona na catequese, porque levantar essas perguntas pode abalar certezas que sustentam a autoridade religiosa. Ao mesmo tempo, a maçonaria sempre caminhou silenciosamente ao lado da história brasileira, presente em momentos decisivos, frequentada por homens respeitados, religiosos, políticos e intelectuais, criando uma contradição impossível de ignorar. Como algo tão condenado pode ter sido tão aceito em silêncio? Esse capítulo não existe para atacar a fé de ninguém, mas para revelar o que foi escondido atrás de respostas curtas e proibições sem explicação. Porque toda vez que uma instituição pede obediência sem esclarecimento, ela transforma a fé em medo. O brasileiro comum não foi ensinado a estudar a maçonaria. Foi ensinado apenas a regitar lá. E isso é o primeiro grande segredo. O poder do silêncio é mais eficaz do que qualquer mentira. Quando você entende isso, percebe que o conflito entre igreja e maçonaria não começa nos rituais nem nos símbolos, mas no controle da interpretação da Bíblia, da autoridade espiritual e da forma como o ser humano se relaciona com Deus. Este é o ponto de partida de toda essa jornada, porque antes de revelar templos, palavras perdidas e símbolos antigos, é preciso quebrar o pacto do silêncio que manteve milhões de brasileiros afastados de perguntas que nunca deveriam ter sido proibidas. Agora que esse silêncio foi rompido, é hora de avançar para o próximo capítulo, onde a maçonaria deixa de ser apenas um tabu religioso e passa a revelar seu papel real na formação do Brasil. Capítulo 2 - o Brasil maçônico, império, independência e poder nos bastidores. Quando olhamos para a história do Brasil ensinada nas escolas e igrejas, quase nunca somos convidados a enxergar o que existia por trás das decisões, dos discursos públicos e dos grandes acontecimentos que moldaram a nação. Mas ao aprofundar o olhar, surge um fio silencioso que atravessa o império, a república e as elites intelectuais, a presença constante da maçonaria, desde o período colonial até a independência. Lojas maçônicas funcionavam como espaços de debate político, filosófico e social, longe da vigilância direta da coroa e da igreja, reunindo homens influentes que buscavam ideias iluministas, liberdade religiosa e autonomia nacional. Dom Pedro I, figura central da independência, é frequentemente associado a círculos maçônicos, não como um detalhe folclórico, mas como parte de um contexto histórico em que a maçonaria oferecia uma rede de apoio,
articulação e pensamento que escapava ao controle institucional tradicional. No Brasil, isso criou uma tensão profunda. Enquanto a Igreja mantinha autoridade espiritual sobre o povo, a maçonaria se tornava um espaço reservado às elites, onde se discutia poder moral e destino nacional sob outra ótica. Esse contraste explica por que, ao mesmo tempo em que padres alertavam contra a maçonaria nos sermões, muitos líderes respeitados da sociedade participavam dela em silêncio, sem conflitos aparentes em suas vidas públicas. O segredo aqui não é afirmar que a maçonaria governou o Brasil, mas entender que ela influenciou mentalidades, abriu portas e criou alianças que moldaram decisões importantes, sempre longe do olhar popular. Para o brasileiro comum, essa realidade nunca foi explicada, apenas ignorada, criando a sensação de que existe um Brasil oficial contado nos livros e um Brasil invisível articulado em espaços fechados. Esse capítulo revela que a maçonaria no Brasil não pode ser entendida apenas como uma sociedade secreta estrangeira, mas como parte integrante da formação das elites, do pensamento político e da separação progressiva entre fé institucional e poder temporal. E quando essa influência histórica é colocada lado a lado com símbolos bíblicos, rituais espirituais e juramentos de lealdade, a pergunta inevitável surge: se a maçonaria esteve presente desde o nascimento do país, que tipo de visão espiritual e moral ela ajudou a plantar em suas fundações? Para responder isso, precisamos voltar ainda mais no tempo, para um lugar sagrado citado tanto na Bíblia, quanto nos rituais maçônicos, onde tudo começa de verdade: o Templo de Salomão. Capítulo 3 - o Templo de Salomão. A origem bíblica que poucos entendem. Muito antes da maçonaria existir como organização formal, muito antes do Brasil nascer como nação e até antes do cristianismo se espalhar pelo mundo, a Bíblia já apresentava um dos símbolos mais poderosos da relação entre Deus e o homem: o Templo de Salomão. Para o cristão brasileiro comum, o templo é lembrado como a casa de Deus em Jerusalém, um lugar sagrado de adoração e sacrifício. Mas o que raramente é ensinado é que, para a maçonaria, o templo não é apenas um edifício histórico. É um código simbólico, um modelo espiritual e uma linguagem iniciática. Cada medida, cada ferramenta, cada coluna e cada personagem ligado à construção do templo é reinterpretado como parte de um ensinamento oculto sobre a evolução moral e espiritual do ser humano. Quando o brasileiro entende isso, começa a perceber por que o Templo de Salomão aparece tantas vezes em rituais maçônicos e quase nunca é aprofundado nos cultos cristãos. Ele marca a linha divisória entre uma fé revelada e uma espiritualidade simbólica. E no centro dessa construção sagrada existe um nome que raramente é mencionado nas igrejas, mas que é fundamental para a maçonaria. Um personagem envolto em mistério, fidelidade e morte, Hiram Abife, o arquiteto do templo. Capítulo 4 - Hiram Abi-FFU, nome que não é pregado nos cultos. Quando a Bíblia fala da construção do Templo de Salomão, o foco do ensino cristão quase sempre recai sobre o rei sábio, escolhido por Deus. Mas para a maçonaria, o personagem mais importante dessa história não é. Salomão é Hiram Abife, o mestre construtor enviado para supervisionar a obra sagrada. Para o cristão brasileiro comum, Hiram é apenas uma figura secundária mencionada rapidamente nas Escrituras. Mas dentro da tradição maçônica ele se transforma no eixo central de um drama espiritual profundo carregado de simbolismo, sacrifício e fidelidade absoluta aos seus princípios. A maçonaria apresenta Hiram Abife como o primeiro mestre maçom, o guardião do conhecimento sagrado da construção,
um homem íntegro que preferiu a morte a trair os segredos que lhe foram confiados. Essa narrativa não é contada como um fato histórico literal, mas como uma lenda iniciática, um ensinamento moral que molda a identidade do maçom desde os primeiros graus. O problema, do ponto de vista cristão, é que essa história ocupa um espaço que deveria pertencer exclusivamente à mensagem central da fé, criando um herói espiritual paralelo que não depende de Cristo, da cruz ou da redenção bíblica. No ritual maçônico, Iron não é apenas lembrado, ele é vivido simbolicamente. Seu sofrimento é encenado, sua morte é sentida e sua fidelidade é apresentada como modelo supremo de virtude. Para muitos brasileiros que entram na maçonaria buscando crescimento pessoal e moral, essa narrativa é extremamente poderosa porque oferece um ideal de honra, silêncio e compromisso que parece mais concreto do que muitos sermões dominicais. O segredo aqui não está apenas em quem foi Iron Abiff, mas no que ele representa. A ideia de que o conhecimento sagrado deve ser protegido dos indignos, mesmo que isso custe a própria vida. Essa lógica entra em choque direto com o cristianismo, que ensina que a verdade foi revelada publicamente e oferecida a todos, sem distinção. Quando a maçonaria coloca Iron no centro de sua simbologia, ela desloca o eixo da fé revelada para uma fé iniciática, acessível apenas aos que passam pelos rituais corretos. É por isso que esse nome raramente é explicado nos cultos, porque ele revela uma espiritualidade alternativa escondida dentro de uma narrativa bíblica familiar. E à medida que o maçom avança em sua jornada, ele descobre que Iron não aponta para um Deus específico, mas para algo ainda mais amplo e controverso, uma divindade que não pertence exclusivamente a nenhuma religião, o grande arquiteto do universo. Capítulo 5 - o grande arquiteto do universo, o Deus que une todas as fés. Para muitos brasileiros cristãos, o momento mais desconcertante ao conhecer a maçonaria acontece quando surge o nome Grande Arquiteto do Universo, uma expressão que soa familiar e estranha ao mesmo tempo porque parece falar de Deus, mas evita cuidadosamente qualquer definição específica. Na maquinária, o grande arquiteto não é apresentado como o Deus revelado exclusivamente na Bíblia, nem como Jesus Cristo, nem como a Trindade ensinada nas igrejas, mas como um princípio criador supremo, inteligente e ordenador do cosmos, capaz de ser aceito por homens de diferentes crenças, sem conflito direto. É exatamente aqui que nasce o maior choque teológico com o cristianismo brasileiro, que foi construído sobre a ideia de um Deus pessoal, revelado, com nome, vontade e doutrina claras. A maçonaria exige apenas que o iniciado creia em um ser supremo sem perguntar quem ele é, como se revela, ou que exige moralmente de seus fiéis, e essa neutralidade não é acidental, ela é a base do universalismo maçônico. Dentro da loja, um católico, um evangélico, um judeu e até um muçulmano podem orar juntos, cada um mentalmente ao seu Deus, todos sob o mesmo título simbólico do grande arquiteto. Essa resposta nos leva diretamente ao próximo capítulo. Capítulo 6 - a Bíblia no altar maçônico. Livro sagrado ou ferramenta simbólica? Para o cristão brasileiro, poucas imagens são tão impactantes quanto ver a Bíblia aberta sobre o altar maçônico, porque à primeira vista, isso cria a sensação de familiaridade e até de compatibilidade espiritual, mas é exatamente aí que mora um dos segredos mais mal compreendidos da maçonaria. Dentro da loja, a Bíblia não ocupa o papel de palavra revelada e definitiva de Deus. Como ensinado nas igrejas, ela é chamada de volume da lei sagrada, um título que revela sua função simbólica e moral, não doutrinária. Em termos práticos, isso significa que a Bíblia é usada como um referencial ético, um livro que inspira retidão, juramento e compromisso moral, mas não como autoridade exclusiva sobre fé, salvação ou verdade absoluta. No Brasil, onde a Bíblia sempre foi apresentada como fundamento da vida cristã, essa distinção quase nunca é explicada.
o que gera confusão e choque quando alguém descobre a diferença. A maçonaria ensina que, assim como a Bíblia, outros livros sagrados também podem ocupar o altar, dependendo da fé predominante dos membros da loja, reforçando a ideia de que o valor está no símbolo, não no conteúdo específico da revelação. Para muitos maçons brasileiros, isso é visto como respeito às diferentes crenças, mas para a Igreja é uma descaracterização do sentido sagrado das Escrituras. O segredo mais profundo aqui é que a Bíblia, dentro da maçonaria, é lida de forma alegórica e esotérica, com passagens interpretadas como códigos morais iniciáticos, e não como verdades históricas ou teológicas que exigem obediência. Dessa forma, histórias como a criação, o Templo de Salomão e personagens bíblicos são ressignificados para ensinar virtudes humanas universais, não para apontar para um plano específico de salvação. Isso atrai muitos brasileiros que buscam espiritualidade sem confronto dogmático, mas criam um abismo entre a fé cristã tradicional e a visão maçônica. Quando a Bíblia se torna apenas uma entre várias luzes possíveis, ela perde o caráter exclusivo que sempre teve nas igrejas. E é justamente essa transformação silenciosa que explica por que tantos líderes religiosos alertam contra a maçonaria. Não pelo uso da Bíblia em si, mas pela forma como ela é reinterpretada. Esse capítulo deixa claro que o conflito não está no livro, mas no significado atribuído a ele. E quando essa lógica simbólica avança, ela se manifesta com ainda mais força em elementos visíveis e antigos, como as duas colunas que guardavam a entrada do Templo de Salomão, conhecidas como Boas e Jaquim. Enquanto para a maçonaria, eles se tornam pilares centrais de um sistema simbólico profundo. Essa passagem representa o abandono da ignorância e a entrada em um caminho onde equilíbrio, disciplina e autoconhecimento se tornam fundamentais. No Brasil, onde a fé cristã sempre ensinou que a verdade deve ser anunciada a todos, a ideia de que o conhecimento sagrado precisa ser protegido e transmitido apenas aos iniciados soa estranha e até perigosa. Essas colunas aparecem em templos maçônicos, em ilustrações, em rituais e até em discursos, reforçando a ideia de que a Bíblia contém camadas ocultas de significado acessíveis apenas àqueles que sabem interpretar seus símbolos. Ao se apropriar dessas colunas bíblicas, a maçonaria cria uma linguagem própria, paralela à teologia cristã, onde a salvação não é o centro, mas a evolução moral e intelectual do homem. Para muitos brasileiros, essa proposta parece nobre e racional, mas para a Igreja ela representa a substituição da fé pela autossuficiência humana. Frequentemente associado à maçonaria e confundido com teorias de conspiração, mas sua origem e uso são mais antigos e mais complexos do que muitos imaginam. Dentro do contexto maçônico, o olho não aponta para julgamento ou condenação, mas para responsabilidade moral, lembrando ao iniciado que seus pensamentos e atitudes estão sempre expostos a uma ordem superior. No Brasil, esse símbolo ganhou ainda mais força por aparecer em notas de dinheiro estrangeiras, em prédios históricos e em representações artísticas, alimentando a sensação de que existe um poder invisível observando e influenciando o mundo.
Essa diferença sutil muda completamente a relação entre divindade e comportamento humano, porque desloca o foco da redenção para a responsabilidade individual. Mas é exatamente essa neutralidade que preocupa a Igreja, pois o símbolo passa a ensinar moral sem Cristo, e vigilância sem revelação específica. À medida que o olho se torna um lembrete constante da observação do grande arquiteto, o iniciado é preparado para o momento mais dramático de toda a jornada maçônica. Um ritual que fala de morte, perda e renascimento simbólico, e que cria o maior choque com a fé cristã tradicional, a lenda vivida de Hiram Abiff no grau máximo da ordem. Capítulo 9 – Morte e ressurreição maçônica. O ritual, que divide cristãos entre todos os graus da maçonaria, nenhum provoca tanto impacto emocional e tanta controvérsia quanto o Tester, grau conhecido como o grau de mestre maçom, porque é nele que o iniciado participa simbolicamente da morte e do renascimento de Hiram Abiff, um ritual carregado de tensão, silêncio e significado espiritual. Para muitos brasileiros cristãos que jamais tiveram contato com esse rito, a descoberta desse paralelo causa choque imediato, pois a ideia de morrer simbolicamente e ressurgir para uma nova condição espiritual lembra diretamente a narrativa central do cristianismo, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. No ritual maçônico, Hiram é atacado por 3 companheiros que tentam arrancar dele a palavra do Mestre e o conhecimento supremo, que ele se recusa a revelar. E por essa fidelidade absoluta aos seus juramentos ele é morto, e posteriormente elevado simbolicamente à condição de mestre. Esse momento não é apresentado como uma encenação teatral simples, mas como uma experiência iniciática profunda, destinada a marcar o maçom emocionalmente e redefinir sua identidade dentro da ordem. O segredo que poucos percebem é que esse ritual ensina uma forma de transcendência que não depende da fé em Cristo, mas da fidelidade ao conhecimento, à palavra empenhada e ao próprio caminho iniciático. Para a maçonaria, a elevação do mestre representa a iluminação, maturidade espiritual e domínio sobre si mesmo. Para a Igreja, essa simbologia é problemática porque cria uma alternativa simbólica à salvação cristã. No Brasil, onde a ressurreição de Cristo é o centro da fé, qualquer narrativa paralela que reproduza esse arquétipo fora do contexto bíblico é vista como uma substituição perigosa. O conflito não está apenas na semelhança, mas na mensagem implícita. A ideia de que o homem pode alcançar plenitude espiritual por meio de rituais, símbolos e fidelidade moral, sem depender da graça divina. Esse capítulo revela por que tantos líderes religiosos consideram esse grau incompatível com o cristianismo. Não por medo do ritual em si, mas pelo que ele ensina silenciosamente sobre vida, morte e sentido último da existência. E quando o maçom atravessa essa experiência, ele não recebe uma resposta final, mas uma ausência simbólica, algo que falta, algo que foi perdido no caminho. A palavra perdida, o próximo e mais enigmático segredo da maçonaria. Capítulo 10 – A palavra perdida. O nome de Deus que a Igreja teria esquecido. O segredo aqui não está em afirmar que a Igreja escondeu deliberadamente um nome ou uma verdade, mas na ideia de que nenhuma instituição detém o conhecimento completo de Deus. Essa visão desloca o eixo da fé da obediência para a busca, da certeza para o questionamento e da revelação para a construção simbólica do sentido espiritual. No Brasil,
onde a fé cristã sempre ofereceu respostas claras sobre quem é Deus e como se relacionar com Ele. A noção de uma palavra perdida cria inquietação e fascínio ao mesmo tempo. Quando o maçom aceita que a verdade última está sempre além do alcance, ele se torna mais comprometido com a ordem do que com qualquer doutrina fixa, porque é ali que a busca continua. E é justamente essa busca compartilhada que fortalece os laços internos da maçonaria e prepara o terreno para algo ainda mais controverso: a influência real que essa fraternidade exerce por meio de seus membros na sociedade, especialmente entre líderes elites e centros de decisão. Capítulo 11 menos porque a Igreja proíbe a maçonaria até hoje. Autoridade, lealdade e controle de idade. Quando a Igreja Católica e posteriormente muitas denominações cristãs no Brasil declararam oficialmente a incompatibilidade entre fé cristã e maçonaria, essa decisão não nasceu de boatos ou medo irracional, mas de um conflito profundo de autoridade espiritual que atravessa séculos. A Igreja entende que a fé cristã exige uma entrega total, exclusiva e pública a Cristo, enquanto a maçonaria exige juramentos de sigilo, lealdade progressiva e compromisso com uma visão espiritual que não se submete a nenhuma revelação específica. Para a hierarquia religiosa, o problema não está apenas nos símbolos ou nos rituais, mas no fato de que a maçonaria constrói uma ética, uma espiritualidade e um caminho de aperfeiçoamento paralelos, independentes da Igreja. No Brasil, essa tensão se intensificou porque muitos maçons continuaram frequentando missas, ocupando cargos religiosos e se apresentando como cristãos exemplares, criando uma convivência silenciosa que confundiu fiéis e enfraqueceu a clareza doutrinária. A proibição oficial surge justamente para cortar essa ambiguidade, deixando claro que não é possível servir a dois sistemas espirituais com fundamentos diferentes. A Igreja vê a maçonaria como relativista, porque aceita múltiplas concepções de Deus, iniciática, porque reserva conhecimento a poucos, e autosufficient, porque ensina que o homem pode se aperfeiçoar espiritualmente sem depender da graça divina. Do ponto de vista eclesiástico, isso ameaça diretamente sua missão, pois desloca a salvação do centro da fé e a substitui por progresso moral e intelectual. O segredo mais desconfortável aqui é que a proibição não é apenas doutrinária, mas estratégica, porque toda instituição que perde o monopólio da interpretação espiritual perde também poder sobre consciências. Ao alertar contra a maçonaria, a Igreja tenta preservar a autoridade sobre o significado da Bíblia, sobre quem define a verdade e sobre como o ser humano se relaciona com Deus. Para muitos brasileiros, essa proibição sempre pareceu exagerada, mas quando se compreende que o conflito é sobre quem guia a alma, e não apenas sobre símbolos, tudo começa a fazer sentido. Esse capítulo revela que a disputa entre Igreja e maçonaria não é pessoal nem política, é espiritual, e envolve a pergunta mais sensível de todas: quem tem o direito de dizer o que é a verdade? Essa pergunta nos leva inevitavelmente ao último capítulo, onde todos os segredos se conectam, e a maçonaria revela como se enxerga a si mesma, diante de todas as religiões do mundo. Capítulo 12 menos a verdadeira religião. O segredo final que muda tudo. No coração de todos os símbolos, rituais e ensinamentos maçônicos, existe uma ideia que raramente é dita de forma direta, mas que sustenta toda a estrutura da ordem. A crença de que existe uma religião pura, natural e universal anterior a todas as igrejas, dogmas e instituições humanas. Para a maçonaria, essa religião não depende de profetas específicos, livros exclusivos ou revelações particulares, mas se manifesta por meio da razão, da moral, da ordem e da busca constante pela verdade. É esse conceito que permite à ordem reunir homens de diferentes crenças sob o mesmo teto, chamando todos a trabalhar em conjunto na construção simbólica de um mundo mais justo e equilibrado. No Brasil, onde a fé cristã sempre ensinou que a verdade foi revelada de forma única e definitiva, essa proposta soa como uma afronta direta, porque relativiza tudo aquilo que foi apresentado como absoluto. O segredo final é que a maçonaria não se vê apenas como uma fraternidade ou uma sociedade discreta, mas como guardiã de um princípio espiritual que estaria acima das religiões históricas, funcionando como um fio invisível que conecta todas elas. Ao adotar o grande arquiteto do universo como centro, ao tratar a Bíblia como símbolo moral, ao reinterpretar o Templo de Salomão, e ao propor a busca eterna pela palavra perdida, a maçonaria constrói uma espiritualidade onde o homem não espera ser salvo, mas se aperfeiçoa continuamente. Para a Igreja, isso representa a substituição da fé pela filosofia. Para a maçonaria, representa a maturidade espiritual. É nesse ponto que tudo se encaixa. A maçonaria não tenta destruir a religião, mas transcendê-la, e é exatamente por isso que ela é vista como ameaça. Esse segredo não está escondido em cofres ou códigos secretos, mas na forma como a ordem enxerga o papel do ser humano no universo, não como servo passivo, mas como construtor consciente do próprio destino. Ao chegar até aqui, você entende que
O conflito entre maçonaria e fé cristã não é sobre teorias da conspiração, mas sobre visões opostas de verdade, autoridade e salvação. Agora a pergunta final não é o que a maçonaria acredita, mas o que você acredita. E quem tem o direito de definir sua fé? Se este conteúdo te fez refletir, deixe nos comentários qual desses segredos mais te impactou. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa entender por que esse assunto sempre foi mantido em silêncio. Se quiser continuar explorando os mistérios mais profundos da Bíblia e das sociedades secretas, clique na playlist que está aparecendo na tela agora. Até o próximo mistério.